meses se passaram desde que as escolas fecharam suas portas em função da pandemia. Mas, de acordo com um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas e encomendado pela Fundação Lehman, a educação brasileira pode retroceder 4 anos, voltando aos patamares de 2017. Quem conversa sobre este tema com a gente é André Portela, professor titular de Políticas Públicas da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Olá, André, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Tudo jóia, André. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado também por convidar. Uma alegria estar aqui. Então, vamos lá. Bom, para chegar a essa afirmação do retrocesso de 4 anos, o estudo levantou alguns cenários. Você pode explicar um pouco dessa etapa da pesquisa para a gente? Claro, sim. Antes de entrar nesses detalhes, eu queria apenas ressaltar que é um estudo encomendado pela Lema ao nosso centro de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, então é a opinião minha e dos centros, pesquisadores do centro, mas não é a opinião da Fundação Getúlio Vargas. Isso é importante ressaltar, porque é um estudo autoral dos pesquisadores, então são as opiniões dos pesquisadores, tá? Perfeito. Mas dito isso, então, o que foi que a gente fez? Nós fizemos algumas conjecturas sobre o que seria o aprendizado dos alunos e das alunas em 2020, caso fosse um ano normal, sem pandemia. Tá? E aí, a gente elaborou algumas conjecturas plausíveis, com base nas evidências passadas do Brasil, né, e com base em algumas outras evidências que foram coletadas com os estudos, os levantamentos da PNAD de Covid, do IBGE, etc. E aí nós fizemos 2 conjecturas. A primeira era qual seria o aprendizado médio na escala do SAEB para os alunos do 5º ano do ensino fundamental, do 9º ano e do ensino médio, 3º ano do ensino médio, quais seria o aprendizado deles em português e em matemática, caso não houvesse a pandemia. Então, essa é a primeira conjectura que a gente faz. E aí a gente chega a um valor dessa escala de aprendizado. Como é que a gente chega a isso? A gente observou nos dados que, de ano a ano, o aprendizado médio, tanto em português quanto em matemática, desses anos escolares, vem aumentando ano a ano, de 2015 a 17, a 19. Então, nós projetamos essa tendência de aumento para 2020. Então, a gente imaginou, olha, se continuasse esse ritmo de melhoria ano a ano do aprendizado, se esse ritmo continuasse, em 2020, nós esperaríamos um aprendizado na escala do SAEB, por exemplo, em matemática, nos anos finais do ensino médio, um nível de 264 na escala do SAEB. Tá. Então, essa é a primeira conjectura. A gente observa a trajetória, como vinha vindo, e a gente diz, olha, se ela continuasse como estava vindo, sem pandemia, a gente esperaria uma pequena melhora entre 2019 e 2020 e chegaria, por exemplo, nos anos finais do ensino médio, a 264 pontos escala SAEB. Beleza. Bom, mas com a pandemia, qual é o aprendizado que vai se realizar, dado toda essa confusão? Aí a gente fez uma segunda conjectura, Vivian, que aí a gente criou cenários para essas conjecturas do aprendizado sobre a pandemia. Criamos 3 cenários, um cenário otimista, um intermediário e um pessimista. E o que foram esses cenários? O que são esses cenários? A gente levou em conta 2 informações importantes levantadas pela PNAD Covid do IBGE. A primeira informação é quem das pessoas, alunos e alunas, né, ou das jovens, crianças e jovens em idade escolar, declarou na PNAD que está tendo aula
remotamente, tem ensino remoto. Então, a gente viu que no Brasil, em média, por exemplo, para os anos finais do ensino fundamental, 81% dos estudantes declararam ter acesso a ensino remoto. Percebe? Então, essa é a primeira coisa. Aí, se tem acesso ou não tem acesso. E o segundo é, qual o tempo médio que essas pessoas levam em estudo em casa, via ensino remoto? E a gente levou essas duas informações em conta para criar um índice de mitigação da perda de aprendizado. Então, não tem aula. Se não tem aula, não aprende. Sim. Mas as pessoas, as famílias, os alunos, as alunas reagem a isso e passam a ter aprendizado em casa, com os colegas, remotamente, etc. E aí a gente levou duas informações em consideração. O acesso à aula remota, se tem ou não ensino remoto, e qual o tempo dedicado a isso. Essas informações foram levantadas pelo IBGE. Com base nisso, então, a gente criou um fator de mitigação para isso. Tá? Então, os cenários otimistas, intermediários, pessimistas, levam em conta as hipóteses que fazemos sobre a perda do aprendizado e o grau de efetividade da mitigação. Então, o cenário otimista, ter acesso à aula remota é idêntico a ter aula presencial. É por isso que a gente chama de otimista. Tá. A gente sabe que, muito provavelmente, não é bem isso, né? Mas, mesmo assim, só nisso, a gente vê que, no Brasil, 81% dos alunos e alunas dos anos fundamentais do ensino médio é que tinham acesso a ensino remoto. Então, daí já ficou de fora 19% dos alunos que não iriam aprender. Então, só isso já dá uma queda média no aprendizado. A hipótese intermediária e pessimista levam em conta essa possibilidade, a eficiência da mitigação que não seja 100%. Então, olha, a mitigação é muito baixa, esse é o pessimista, e o intermediário tem alguma mitigação, mas varia entre as pessoas proporcional ao tempo de dedicação que eles declararam. Por isso que a gente criou esses 3 cenários. Pois bem, então, dito isso, a gente tem 4 conjecturas. O aprendizado na escala SAEB, se não houvesse a pandemia, a gente usou isso trazendo a trajetória do passado para frente, 264. E, com essa trajetória que viria, quanto se perde dela por causa da pandemia? Então, porque alguns não têm acesso a ensino remoto, e mesmo os que têm acesso a ensino remoto não se dedicam tanto tempo. E aí, para efeito de síntese do resultado, nós concentramos no cenário intermediário, que nós julgamos possivelmente o mais próximo à realidade. E nesse cenário intermediário, então, nós projetamos que essa trajetória, em vez de chegar a 264, chegaria um pouco menos a 261, uma coisa assim. Tá. Que é o nível de 2017. Por isso que dizemos que pode retroceder 4 anos. Porque o que seria esperado de alcançar em 2020 não vai ser alcançado, e com essas conjecturas que nós fazemos, que achamos razoavelmente realistas, vai chegar a um nível próximo ao que foi alcançado em 2017, para aquela geração que estava no 5º ano ou no 9º ano do ensino fundamental em 2017.
Perfeito. Inclusive, até no cenário pessimista, as perdas no aprendizado, segundo a pesquisa de vocês, chegam a 72%, né? E mesmo em São Paulo, muitos alunos passaram de ano sem ter cumprido esse mínimo exigido nas aulas remotas, né? Que foram Exatamente. permitidas pela educação. A gente só vai saber quanto nossas conjecturas, inclusive a pessimista, foram exageradas ou ficaram aquém, quando de fato saírem os novos números, os novos levantamentos, né? Esse ano a gente vai ter uma ideia de se a gente foi bastante conservador ou exagerado. Uhum. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse um pouco também, né, em referente aos resultados, é que sexo, raça, a escolaridade da mãe também impactaram, né, nesse estudo. Aí foi que a gente fez. Isso que a gente está falando é a média Brasil, mas o Brasil é muito heterogêneo, né? E essa mitigação varia muito por região, né? E varia muito por condições socioeconômicas das famílias. Uhum. Né? A família precisa, de alguma maneira, ter a possibilidade de ter acesso a ensino remoto. Né? Mesmo que se a rede educacional provê essa educação remota, você precisa ter um celular, precisa ter internet funcionando, estabilidade, coisa desse tipo. Além disso, também depende muito das condições dentro de casa. Né? Você precisa de um ambiente de qualidade. A criança, a jovem estudante, ela precisa ter o cantinho, se isolar, ter um ambiente razoavelmente tranquilo e propício à concentração, ao aprendizado. Né? E isso, claro, a gente sabe que varia entre as condições socioeconômicas das famílias. Né? Então, a gente percebeu que, usando esses dados da PNAD, acesso, tempo de dedicação ao estudo em casa, tudo isso varia muito por condições socioeconômicas das famílias. E talvez, se fosse escolher digamos assim, uma dimensão, uma variável que melhor refletisse essa diferença de condições socioeconômicas, é a escolaridade da mãe. A gente sabe que a escolaridade da mãe tem uma correlação muito forte com o aprendizado dos filhos e das filhas. E, claro, a escolaridade da mãe também tem uma correlação muito forte com o nível de renda da família, com a condição socioeconômica da família. Por conta disso, a gente sintetiza nossos resultados utilizando esta variável. E apesar da notícia aí da vacina, né, você acredita que 2021 deve ser um ano igualmente turbulento para a educação? Os resultados da pesquisa ainda possam se acentuar nesse período? O que você acha? Veja, a nossa pesquisa, ela se baseou nas conjecturas que nós fizemos para o ano passado, né? Que eram conjecturas de que, né, as redes proveram ensino remoto, né? E as crianças estudavam em casa naquilo que elas, enfim, declararam estar estudando. Esse ano, acho que vai depender muito, da melhoria da qualidade do ensino remoto. Eu acho que nós ficamos muito aquém do que poderia ter feito, tem muitas possibilidades aí para serem exploradas, e vai depender da educação presencial, do ensino presencial. Claro que é um dilema terrível, porque a gente sabe que o aprendizado entre os colegas e as colegas, a interação entre os alunos e as alunas, e destes e destas, com os professores e com as professoras, é muito importante. Então, a educação presencial adiciona, eu acho, componentes ao aprendizado que a educação, o ensino remoto, não tem como dar. Uhum. Mas, por outro lado, colocá-los todos juntos é aumentar o risco de exposição ao vírus, tudo isso que é tão sério quanto. Né? Então, é um dilema razoavelmente muito sério. Se conseguirmos que as redes adicionem a educação presencial, né, consigam prover a educação presencial com alguma segurança, mitigação de risco de exposição
ao coronavírus razoavelmente bem, eu acho que sim, poderemos ter um ganho muito importante no aprendizado. Mas, claro, isso se as condições sanitárias forem bem garantidas, né? Uhum. E o que o senhor acredita assim, que as secretarias precisam fazer a partir de agora para tentar recuperar, né, essas perdas, né, de 4, 5... Vivian, esse é um dilema, é uma questão super importante. A gente sabe que qualquer não ir à escola, isso não precisa dizer, não precisa de número, não precisa nada, a gente já sabe que afeta o aprendizado. Né? Nós fizemos, nesse mesmo estudo, um levantamento da literatura que documentava sistematicamente perdas de aprendizado por não frequência à escola. E a literatura tem vários exemplos. Né? Quando tem problemas de enchentes ou nevascas, aí fecham-se as escolas. Ou quando tem, né, desastres naturais, ou quando tem férias, por exemplo, que são coisas esperadas a acontecer. Qualquer período grande, né, ou não esperado de não frequência à escola, perde aprendizado. Isso está bem documentado. Uhum. Tem uma outra documentação da literatura que eu também acho muito importante. É que quando se perde esse aprendizado, a recuperação dele requer muito mais esforço do que aquele esforço natural que seria dedicado ao aprendizado. Tá? Então, para recuperar o que se perdeu de aprendizado no ano passado, não basta vamos dar uma recuperação acelerada, uma coisa, talvez não seja suficiente. Eu acho que é um planejamento muito sério e importante para ser feito, que pode ser uma coisa que dure o ano inteiro ou até mais do que um ano, para poder recuperar tudo aquilo que perdeu, porque o esforço vai ser maior. Tem que não só recuperar o que se perdeu, como também ensinar e aprender aquilo que já se esperaria para esse ano, correto? Então, eu acho que é um desafio muito importante para os gestoras da rede, para os professores, professoras, recuperar tudo isso. Eu acho que vai ser um planejamento de alguns anos. Com certeza, são os novos desafios agora, né? A partir de 2021, infelizmente. Já temos tantos, né? Pois é. André. Mas é um desafio certamente recompensador para a gente ter essa geração, vamos chamar a geração que teve o desafio de enfrentar o Covid na sua fase de educação formal, a gente não abandoná-los e abandoná-las e garantir que elas tenham aquela trajetória que elas tanto almejam, né, e esperam ter. Eu acho que vai ser muito recompensador se nós fôssemos, a nossa geração atual de educadores, sermos capazes de dar isso a essa geração de alunos que sofreram com essa pandemia e que não são culpados por isso. Com certeza, André. Olha, eu agradeço a sua participação no nosso programa, viu? Muito obrigada mesmo pela sua dedicação do seu tempo aí. Eu que agradeço. É uma alegria estar aqui e compartilhar essas informações que nós levantamos, compartilhá-la com todos vocês. Muito obrigada, André. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.